Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Olá a todos, sejam aí bem-vindos a mais um ciclo. Para quem está no segundo, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos aí pela primeira vez aí ao ensino superior ou na segunda graduação, né? Coloquem aí no chat qual que é o semestre de vocês, né? Qual que é o semestre de vocês. Eu vou tentando acompanhar por aqui. Muito bem, pessoal. Maravilha, maravilha, maravilha. É uma grande satisfação, uma alegria estar com todos vocês. Eu sou o professor Holmes, sou professor de vocês nessa disciplina. Linguagem Técnica de Programação 1. Para a BSI, é uma disciplina fundamental, é uma disciplina chave. E aí, se você não é do grupo, entrem no grupo agora, porque eu vou mandar os informes, o material para vocês todo por lá, tá? Então qualquer questão relativa ao nosso material vai estar lá na nossa disciplina, tá? Então tem bastante aluno aqui, então tô de olho em vocês aí, ainda tem bastante gente faltando. Na minha chamada, eu vou até olhar aqui, deixa eu ver aqui quantos que tem. Boa noite, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos aí todos. Deixa eu ver quantos que tem aqui. Deixa eu entrar aqui no sistema para verificar quantos que nós temos. Ah, vamos lá. Muita gente aí. Bem, quem está me conhecendo pela primeira vez, né? Como é que vai ser a nossa dinâmica? Estou aqui na América, nos Estados Unidos, tô a ponto de ser deportado, né? O Brasil está no meio de uma guerra. Só falta isso, né? Mas a ideia é dar o máximo de contribuições do mercado para vocês, mostrar como é que é o mercado, inclusive o mercado daqui de fora, como que nós brasileiros, programadores, nós somos tratados aqui, nós somos muito, muito reconhecidos aqui fora. Então, isso é bem interessante. Muito bem, deixa eu só ver aqui quantos alunos que eu tenho e fazer uma referência aqui com vocês. Porque pelo que eu estou vendo aqui, temos poucos e temos muitos na lista. Ou seja, tem gente faltando aí. Tem gente chegando, mas tem gente faltando ainda na nossa disciplina. Então, a linguagem de programação, a gente tem diversos... Qualquer dúvida também, viu, pessoal? Qualquer dúvida também que vocês tiverem, vocês podem me acionar também lá no nosso sistema. Pois bem. Vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui. Temos 48 previstos aqui, por enquanto, até então, matriculados aqui na disciplina. Tem poucos aqui assistindo. Mas tem problema não, o pessoal vai chegando aos poucos aí e a gente vai se organizando. Enquanto o pessoal vai chegando, e também, assim, vai ficar gravado, tá? Todas as minhas aulas ficam gravadas, então se você eventualmente, por alguma razão, não puder assistir em tempo real, você tem a possibilidade aí de assistir depois. Acaba sendo uma vantagem, né? Porque você pode assistir depois, tá? Deixa eu ver aqui, quem mais aqui? Aí, alguns perguntando aí, né? Como é que é a questão da chamada? A chamada vai funcionar da seguinte forma. Tô até vendo aqui se eu mando aqui no grupo aqui da gente, tá? Alguns informes também, mas como é que vai funcionar a questão da chamada? A chamada, eu vou pedir vocês para escreverem nos comentários aí as iniciais de vocês, apesar de que eu consigo coletar aqui, mas eu vou pedir que vocês coloquem as iniciais de vocês, porque aí eu consigo, só as iniciais, por exemplo, a Ana Beatriz Alves de Araújo, você vai colocar ABAA, entendeu? Que aí eu já sei quando eu bater o olho. Ou então bota o seu RA, o seu número, o seu registro acadêmico. Se você não souber, bota só as iniciais. Tanto faz. Ou só o primeiro nome. Sim, por exemplo, no caso Felipe, beleza. Mas e o João Pedro, por exemplo? Tem dois João Pedro.
Então, para não ter do problema de ter João Pedro, bota o nome um pouquinho mais completo, tá bom? Eu só preciso que vocês escrevam no chat em algum momento, que aí depois eu uso aqui a IA para poder varrer e tirar o nome de vocês, tá bom? Às vezes eu faço duas chamadas, mas em geral eu vou fazer uma só, tá? Porque essa disciplina, ela é assim, você tem que estudar, não tem jeito. Não dá para ficar de conversa, né, de conversa fiada, falar assim, eu vou estudar, eu estudo depois e tal, não dá, tá? Tem que estudar mesmo, tá? Então, por conta disso, eu vou fazer a chamada, e tal. Minha câmera tá meio ruim, né? Eu tô meio desfocado, sei lá. É, muito bem. Pois bem, vamos botar a mão na massa, né? Vamos falar sobre a disciplina em si. Então, eu vou falar um pouco sobre a minha pessoa, como eu falei, eu sou desenvolvedor, tenho mais de 15 anos aí atuante na área. Sou dev já, hoje eu sou tech lead de uma empresa aqui nos Estados Unidos. Ela tem sucursais aí no Canadá, também em alguns outros países da Europa. E a gente trabalha com soluções, principalmente envolvendo tecnologias como inteligência artificial. Bem, o que essa minha experiência, né? Sou físico computacional, também sou engenheiro de software, também tenho formação em pedagogia, tenho mestrado e doutorado também e já atuo aí há alguns anos no ensino superior. O que eu trago para vocês assim de contribuição? Eu vou fazer para vocês um verdadeiro plano de estudos. E é um plano de estudos mais ou menos mentoria. Então, que é a ideia que eu falei com o Sandi aí, com o nosso coordenador? Vai ser um trabalho de mentoria, ou seja, vou ensinar vocês a serem desenvolvedores. Vocês vão sair daqui devs. Mas assim, eu tenho outras aspirações, eu quero trabalhar com segurança, eu quero trabalhar com infraestrutura, eu quero trabalhar com redes, beleza. Mas você vai ter a base que um profissional de tecnologia de BSI precisa ter, tá? A gente tem LTP 1, 2 e 3, ou seja, a gente tem 3 disciplinas aí para a gente se organizar. Essa primeira, eu vou até mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir os slides. Cadê slides? Slides. Não. Meus slides ficaram pequenos. Deixa eu aumentar mais aqui. Senão fica muito zoado. Deixa eu ver. Assim ficou bom. Então, assim, nessa disciplina de linguagem e técnica de programação, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar os conceitos básicos, tá? A gente vai trabalhar os conceitos básicos de linguagem e técnica de programação, tá? A gente vai trabalhar esses conceitos, ou seja, a gente vai entender o que é um algoritmo, a gente vai entender como desenvolver o nosso próprio programa. Então vocês vão sair daqui desenvolvedores. Lógico que a gente ainda está numa fase introdutória, vai ser nada para assustar ninguém, mas vai ser um trabalho que a gente vai fazer com bastante calma, bastante afinco para vocês dominarem a tecnologia que a gente está trabalhando. Beleza? Então, assim, a ideia é vocês saírem daqui dominando a parada, tá? É um negócio assim que não é um bicho de 7 cabeças. Um negócio doido aqui. Não é um bicho de 7 cabeças, mas requer de vocês estudo. Então, o que eu fiz? Olha só qual vai ser a nossa abordagem. Ainda não está pronto, mas eu acredito que na semana que vem já esteja. Tá? Nós teremos a nossa própria plataforma de LTP. O que é isso? Eu vou deixar um IP para vocês, vou deixar um endereço, um site. Vocês vão entrar lá, vocês vão logar. E ao logar, vocês vão... Inclusive, eu não tenho os e-mails de vocês, então eu vou fazer um pedido para vocês. Coloquem os e-mails de vocês lá no grupo, tá? Então, vamos fazer uma lista de e-mails, porque aí eu pego o e-mail... Aliás, não vou fazer isso não, senão vai virar bagunça. Eu vou fazer um formulário e eu vou colocar esse formulário lá para vocês preencher, tá? Então, pode ficar tranquilo que eu vou mandar o formulário, porque aí eu pego o usuário de vocês e gero uma senha para vocês, e aí vocês vão entrar e vocês vão fazer o acompanhamento das tarefas que eu vou deixar lá para vocês. Então, as tarefas que vocês vão ter lá são tarefas que são desafios para você aprofundar
do que a gente trabalhou em sala. Então, é uma forma de você praticar. Então, por exemplo, a gente vai aprender a fazer um programa. Aí, e é tudo, a nossa disciplina ela é prática, ou seja, a gente coloca a mão na massa, a gente coloca a mão na massa. Então, a disciplina é prática. Tá? Ah, mas eu não tenho computador. Usa o computador do IESGO. Tem laboratório lá, você fala com o Igor, fala com o Sandi, que eles liberam uma máquina para você, você vai lá, ó, bota o fone de ouvido e ó, pau na máquina. Essa disciplina não é a disciplina vocês ficarem só olhando, vocês vão ter que escrever, vocês vão ter que produzir, vocês vão codar comigo. Então, como é uma disciplina que vocês vão trabalhar junto, uma disciplina prática, pode ser que uma coisa ou outra você fique assim, poxa, eu não entendi aquele assunto, ou eu não entendi aquele tema. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, acessar depois a plataforma, vai ter a gravação de todas as aulas, vão estar lá gravadas. Material complementar que eu deixar para vocês. Olha, ficou com dúvida sobre o que é algoritmo? Acesse isso aqui. Então, você vai ter ali o material. Ao final, quem completar a trilha de todos os conteúdos vai ganhar um ponto extra na matéria. Olha aí, ó, ponto grátis, ponto extra. Beleza? Então, deixa eu ver o chat aqui. É difícil, hoje tá meio difícil para acompanhar o chat aqui, mas eu vou tentando responder vocês aqui à medida do possível, tá? Vou respondendo aqui no chat mesmo, para não perder o foco aqui, tá? Mas aí, o que acontece? Então, você tá naquela questão, né? Poxa, e agora? Como é que eu faço? Eu tô com dúvida nesse assunto. Então, você vai ter essa possibilidade de botar a mão na massa e eu vou fazer plantões de dúvidas para vocês também. Que aí eu vou atender individualmente vocês nesses plantões, tá? Eu vou explicar mais à frente como é que vai funcionar esse plantão aí, uma planta gigante. Qual que é a ementa da nossa disciplina? A nossa ementa aqui é bem gorduchinha, ó, bastante coisa para te trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar é justamente a questão do... Deixa eu só mudar a cor da tinta aqui, vou botar um azul. A primeira coisa que a gente vai fazer é estudar os fundamentos, tá? Fundamentos de quem? Da lógica de programação. Então, como assim? Como que a gente vai estudar a lógica de programação? A lógica de programação, quando a gente fala em quase não sai, né? Loja de programação, lógica. Quando a gente fala em lógica de programação, nós estamos falando de um conceito que ele é importante, tá? Então, aqui é a base nossa para toda e qualquer linguagem que a gente vai trabalhar. A gente tem que seguir esse parâmetro. Por quê? Porque os sistemas computacionais, eles são lógicos, ou seja, eles seguem uma lógica. Se eu falar assim, vamos pegar René Descartes, que é o autor de um livro lá, vários séculos atrás, chamado Discurso sobre o Método. E ele, né, em uma de suas análises, ele cria a famosa frase, cogito ergo sum, que do latim significa penso, logo existo. Então tem uma lógica, se eu penso, eu existo. Se eu não penso, então, eu não existo. Então, a ideia da lógica cartesiana está presente na programação. Então, desculpa que eu estou meio gripado. Tudo que a gente vai fazer com programação vai envolver lógica de programação. Então, assim, tudo que você manda o computador fazer, ele não inventa, ele não age sozinho, ele não tem vida própria. Ele faz o que a gente manda ele fazer. Agora, se a gente manda fazer a coisa errada, vai dar errado. Por exemplo, chega a mãe e fala pro filho, meu filho, vá até a padaria. Vá até a padaria, meu querido. Toma aqui dinheiro, compre 10 pães. Se tiver ovo, traga 6. Aí o menino vai comprar o pão. Tem ovo? Tem. Me dê 6 pães. Aí ele vai lá e leva 6 pães para a mãe. A mãe, o que é isso, meu filho? Você me trouxe 6 pães? Mas a senhora falou. Traga 10 pães. Se tiver ovo, traga 6. Como tinha ovo, logo eu trouxe 6. Né? O raciocínio dele foi lógico. Mas não era isso que a mãe dele estava querendo dizer. O chinelo comeu, né? Com certeza. Porém, a ideia que a gente está trabalhando aqui é o quê? A lógica. Então, se você dá a instrução errada, ela vai ter um comportamento inesperado. Então, a lógica de programação é a base com a qual a gente conversa com a máquina e faz com que ela haja de acordo com o que a gente espera que ela faça. Tá?
E a gente vai falar também sobre os algoritmos, que basicamente são fórmulas matemáticas que servem para que servem essa lógica de programação. Tá? Então, se eu criasse um programa para calcular meu salário, tá? Para calcular o salário de um funcionário. Então, no meu programa, ele vai fazer a pergunta assim: quantos dias trabalhou? 20 dias. Quanto que ele recebe por dia? R$ 10. Então, 20 dias vezes R$ 10, 200. Eu fiz um algoritmo, eu fiz uma equação que entrega o salário da pessoa baseado nos dados que a gente vai inserir. Entenderam? Então a gente vai trabalhar nessa pegada aí, vai ser o nosso foco. Deixa eu ver se tem alguma coisa do chat aqui. Muito bem. Pois bem. Isso é só a primeira parte, né? O que mais que a gente vai ver? Análise e construção de soluções computacionais, ou seja, aplicações, que utilizem a linguagem Python. Então vamos trabalhar o Python como referência, com a linguagem versátil, uma linguagem moderna, uma linguagem dinâmica. Ela permite você trabalhar com multiparadigmas. Ela é uma linguagem de alto nível. O que é alto nível? A gente vai explicar isso com calma, mas é uma linguagem que ela é mais desenvolvida para conversar conosco, seres humanos, do que com a máquina propriamente dita. A gente até costuma dizer o seguinte, né? Tem uma frase que é essa aqui, ó. Deixa eu sair da frente. Sai da frente, professor. Programas devem ser escritos para que pessoas os leiam e apenas incidentalmente para que as máquinas os executem. Ou seja, o foco do programa é que as pessoas saibam escrever e ler a sua linguagem e as máquinas elas executam. Como que a máquina enxerga o mundo? Se eu perguntar para vocês assim, como que a máquina, se eu perguntar um computador, como que um computador enxerga o mundo, tá? Coloque aí no chat como que vocês acham que um computador enxerga o mundo. Como que ele enxerga esse planeta, esse mundo que está à volta dele. Tá? Basicamente, pessoal, sabe como é que eles enxergam? Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Como é que ele enxerga o mundo? É assim, ó. 1 e 0. Binários. Então, o mundo da computação para um sistema computacional, ele é 1 e 0. Com corrente, passou corrente é 1. Sem corrente, não passou corrente é 0. Então aquele circuito ali, ele fica cuspindo 0 e 1, 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 que para nós é muito difícil a gente olhar para esse monte de 0 e 1 e entender alguma coisa. Mas a gente sabe que isso é uma linguagem binária, ou seja, você vai transformar a linguagem toda que a gente conversa no universo, toda em duas coisas, 1 e 0. Tá? Então é muito difícil. Dá pra gente conversar nessa linguagem? Dá. Dá pra conversar? Claro que dá. Só que se torna mais difícil, né? Para você falar, para você escrever em binário, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, olha só, vou mostrar para vocês aqui alguns binários, tá? Para vocês entenderem aqui, só para vocês entenderem a lógica que eu estou falando. Então, a máquina, ela enxerga vamos pegar as letras do alfabeto, por exemplo. Tá? Vamos pegar as letras do alfabeto. Deixa eu sair da frente aqui. Ó, a letra A é 01000001. A letra B é 01000010. A letra C 01000011. Entenderam? Então, cada letra é uma sequência. Então, eu consigo. Vamos fazer um desafio aí. Desafio para vocês. Escreva, coloca no chat. Olha lá, desafio para. Ó, quero ver quem vai ser o rei do binário aí agora. Coloque no chat o seu nome em binário. Vamos ver. Vamos ver. Qual é o seu nome em binário? Coloque aí. Coitado do Schwarzenegger, né? Deixa eu ver se tiver um aluno com nome de, né? Astrogildo, vai demorar 1 hora para escrever o nome. Coloca no chat aí o nome, o seu nome em código binário. Eu quero ver quem vai ser mais rápido. Pô, já brotou nomes aí. Não vale usar ChatGPT, hein, galera? Vocês ficam usando IA aí, poxa. Vocês me quebram.
Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Legal, legal. Olha aí, ó. Olha aí. A galera sabe. Então, entendeu? Então a gente consegue conversar em formato de máquina? Consegue. Só que é muito difícil. Para escrever um Zé, eu teria que colocar 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ou seja, eu teria que escrever muita coisa. Então, é um negócio assim meio de doido, né? Então, pra você. Ó, quem tem que escrever o N agora tá enrolado agora, né? Vai fazer o N como? Tô na frente. Tá? Então, o código binário, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. O código binário, ele é a forma como a máquina conversa. Mas a forma como nós conversamos é diferente, né? Então, os programas, eles podem ser adaptados para conversar com o ser humano. Por consequência, a gente faz essa conversão depois. A gente vai falar sobre compilação, é outra conversa, tá? Mas, assim, o nosso foco de momento é isso, é entender código binário, tá? Na sua construção. Fechou? Maravilha, maravilha. Vocês estão aí. Agora eu vou fazer um desafio para vocês. Vocês arrebentaram aí, né? Tem gente ainda botando ainda o binário. Agora eu vou entregar uma palavra para vocês. Eu vou ver quem responde primeiro no chat aí, ó. O primeiro quem vai ser o nosso rei do binário aí. Vou fazer uma pergunta aqui. Então assim, eu vou jogar uma palavra, tá? Em binário. E aí eu vou querer que vocês descubram, tá? Quero saber quem vai descobrir primeiro. Vamos ver se vocês são bons mesmo. Deixa eu escrever aqui. Essa palavra aqui é auspiciosa, tá? Então, como que a gente representa, então, usando uma codificação que a gente chama de ASCII, né? Que a letra é convertida. Então, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Para vocês escreverem em binário essa letra. Vamos ver se vocês são brabos mesmo. Ó, vou colocar aqui, deixa eu fazer o seguinte, cadê? Cadê? Sumiu. Cadê? Aí, ó. Né? Então, pera aí, deixa eu colocar aqui o desafio para vocês, ver se vocês vão dar conta. Facilita ou não facilita? Não vou facilitar coisa nenhuma. Vou deixar para vocês aqui se arrebentarem aqui para descobrir qual é a alternativa correta aqui, qual é a palavra, a frase, sei lá, que eu tô trazendo para vocês. Galera, desafio casca grossa agora. Vamos lá. Tá aí. Desafio na tela. Binário. Quero ver se vocês conseguem decifrar aí esse binário. Vou fazer assim, ó. Ó, peraí. Tá aqui o binário, certo? Tá aqui o binário. Eu falei que tá desafio na tela, mas não tava. Fake. Fake news. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Vou mostrar o binário num canto, né? E vou mostrar pra vocês de outro. Vai ser assim, ó. Aqui, ó. Tá aqui o código binário, né? Vou tirar aqui, ó. Ó, é isso aí, ó. Quem descobre? E aí, galera? Acho que eu vou fazer assim, ó. Para facilitar para vocês, eu vou deixar ele no cantinho de cá. Certo? Aí eu coloco o binário aqui do lado. Deixa eu ver se vai dar certo. Ó, deu certo. Não sei se dá para ler. Opa. Aumenta mais um pouquinho. Diminui 10 centavos.
lá, Brasil. Tá quase. Quem é esperto aqui já tá... Ó, pronto, agora deu bom. Deu bom agora. Agora dá pra vocês matarem a charada aí. E aí? E aí? A galera é rápida, né? A galera é veloz. O povo não perde tempo, né? O povo é brabo mesmo, né? O povo é brabo. Então é isso. Então, vocês entenderam como é que é a esquemática, né? Então, a esquemática é essa, pessoal. Então, assim, dá pra a gente conversar em binário? Dá pra conversar em binário. Dá, claro que dá. Só que é muito mais difícil. Então, é melhor você criar uma linguagem que seja voltada para o ser humano, que a gente possa, né, aos poucos ir entendendo essa linguagem, tá? Do que propriamente fazer essa parada aí, beleza? Então é isso. Muito bem. Palavra secreta é o nosso grande mestre, né? É o nosso guru, é o nosso guia, é o professor Sandir. É isso aí, acertaram na mosca. Muito bem. Então, voltando para cá. Então, a análise e construção de soluções computacionais, tá? Vai ser outro tema que a gente vai trabalhar usando Python, tá? Então, vai ser nosso foco, vai ser o Python. A gente vai depois explicar por que é Python, né? Porque é em homenagem ao conde, né? Ao monte Python, não em relação à cobra, tá? A compreensão dos tipos de dados, o que é um tipo de dado, o que é uma variável, o que é um operador, o que é uma estrutura de controle, para trabalhar com fluxo, seja ele condicional ou de repetição, tá? Então a gente vai ver todos esses elementos aí que são a base para programação, beleza? Então a gente vai colocar a mão na massa e ver essas paradas todas aí, função, modularização, né? Então a gente tem bastante coisa, já vai dar 8 horas, hein? Já vai dar 8 horas já. Então são 7, né? E lá vai fumaça. 8h20 a gente faz um intervalozinho, um breakpoint. E aí, quando a gente fizer o nosso breakpoint, a gente... Perdi o que eu estava falando. Aí a gente vai fazer uma outra pegada, beleza? Muito bem. Ah, essa gripe tá braba. Então, funções, noções de entrada e saída, tá? Manipulação de listas e dicionários, introdução, depuração e boas práticas de programação. A gente vai aprender que existem boas práticas para você programar e aplicar esses conceitos aí. Maravilha. Objetivos da nossa disciplina. Primeiro, desenvolver o raciocínio lógico e a capacidade de formular algoritmos eficientes. Tá? Compreender a sintaxe e as principais estruturas da linguagem Python. Tá? A gente vai também focar nessa questão. Aplicar as técnicas de programação para resolver problemas simples. Os problemas mais complexos vão para LTP2 e LTP3. E incentivar a autonomia na busca de soluções e no uso de documentação técnica. Tá? E aí, para isso, nós vamos trabalhar com versionamento de código. Vocês vão aprender algumas paradinhas aí importantes para desenvolvimento. Beleza, galera? Coloca aí no chat quem já tem alguma noção de desenvolvimento. Já fez alguma coisa? Ou melhor, de 0 a 10, que nota você se dá de 0 a 10? Que nota você se dá na qualidade do seu conhecimento ou na profundidade do seu conhecimento em programação? Sendo que 0 você não sabe nem se programação é de passar no cabelo de comer, e 10 você é quase né, você é um hacker, você é um desenvolvedor, você é o Steve Jobs aí, né? Apesar que o Steve Jobs não era um bom desenvolvedor, né? Ele era apenas um bom gestor, né? Mas você é um grande desenvolvedor aí, tá? Um Mark Zuckerberg da vida, que também não é um grande desenvolvedor, apenas um desenvolvedor que deu certo. Muito bem. Beleza, o pessoal tá sendo humilde, né? O pessoal tá humilde, humildade total. Maravilha. Conteúdo programático. Dramático não, programático. Vamos ver o que a gente vai trabalhar aqui. Vamos ver cada ponto aqui do nosso conteúdo. Vamos começar aqui, ó. Primeiro, introdução à lógica de programação e algoritmos, tá? Então, vamos entender o que é lógica de programação e vamos entender o que é um algoritmo.
Primeiro passo nosso vai ser esse, vai ser entender essa realidade, compreender esse universo da programação e em que medida e como ele funciona, tá? Então vai ser essa a nossa observação. Segundo, a visão geral da linguagem Python e ambiente de desenvolvimento. Então eu vou ensinar para vocês, quem tem computador aí em casa ou notebook, não for usar os computadores da IESGO, da instituição, aí é o seguinte, galera, vocês vão ter que configurar a máquina de vocês para poder executar os programas que a gente vai trazer, tá? Então você vai ter que preparar a sua máquina. Então a gente vai ter que preparar um ambiente de desenvolvimento, apesar de que, tá? Apesar de que nós vamos trabalhar com esse carinha aqui, ó. Vocês já viram falar do gatinho preto? O GitHub, tá? O GitHub, vocês já viram falar do gatinho preto? Então, o gatinho preto, eu tô aqui, ó, esse aqui é o meu perfil, tá? Gatinho preto. Esse perfil aqui, tá? Então, gatinho preto tá aqui. E o El Gato Preto vai ser o nosso ponto para a gente versionar nosso código. Então, você que não tem, vocês têm que criar, tá? Então, você vai vir aqui, ó, Ctrl Shift N, github.com, você vai entrar. E aí ele vai aparecer essa telinha aqui, né? Ó, crie, lance software na única plataforma colaborativa, junte-se, né? Tarará, tarará, cadastrar. Aí você vai colocar o seu e-mail aqui e você vai criar a sua conta, tá? Então você vai criar a sua própria conta no github.com, tá? Então, hoje, nosso dever de casa, nossa obrigação é ter uma conta cadastrada no GitHub, tá? Mas cenas do próximo capítulo, já vou explicar como é que vai funcionar a parada, tá? Então vocês vão criar uma conta no GitHub, tá? Então vocês vão criar a continha no GitHub, beleza? Tá? Aí você vai criar a sua conta. Vamos supor que já criou aqui sua conta. Aí você vai pegar um projeto, por exemplo, tá? Vou pegar aqui um projeto qualquer aqui. De uma turma. Cadê? Pronto, esse aqui, ó. Aí, tá aqui o código da minha aplicação, desse programa aqui. Eu quero editar esse código. Eu posso editar, tá? A gente tem essa possibilidade, tá? Usar um recurso que a gente tem aqui chamado CodeSpace. Tá? Então, o CodeSpace, tá? Quando a gente vai, né? Tá vendo? Ó, executando aqui. Você, ó, ele vai falar, reclamar aqui. Que tá. Não tem problema não. Só quero mostrar pra vocês aqui, tá? Uma coisa. Ele vai gerar aqui o CodeSpace aqui, ó. Ó, vamos lá. Ele vai fazer um build aqui para mim, e aí eu tenho como visualizar essa minha aplicação que eu acabei de criar, tá? Ó, ela em ação, tá vendo? Ela tá executando aqui, ó, a minha aplicação todinha, tá vendo? Ó lá, tá executando, tá rodando. Então, aqui eu consigo, meio que como se eu tivesse uma máquina, eu consigo executar e criar meu próprio ambiente de desenvolvimento sem necessariamente usar a minha máquina, tá? Tá vendo? Aí você vai lá e constrói e prepara a sua máquina. Olha lá, tá construindo aqui para mim, tá gerando a minha imagem. Entendeu? Então assim, a gente já vai conseguindo fazer esse esquema, que ele vai baixar a metade da internet, fazer o build aqui. Mas aí vocês podem trabalhar com o CodeSpaces aí para vocês editarem, tá? E trabalharem, olha, ele vai carregar aí um monte de coisa e tal. Vai criar o template e a gente vai podendo ter essa minha solução. Então, a gente vai usar o GitHub para criar. Esse aqui é um aplicativo, ó, é o Pokémon App. Esse aplicativo, você coloca o nome do Pokémon e ele dá os atributos do Pokémon. Se é um Pokémon de fogo, um Pokémon de elétrico. E aí você vê características desse Pokémon, força, agilidade. Ele é uma API, uma base externa. A gente usou Python, mostra foto do Pokémon e tal. Caramba, já deu bastante tempo. Ele tá criando aí.
Daqui para amanhã ele termina esse processo aí. Mas, enfim, aqui, tá? Deixa eu só entrar aqui no GitHub de novo aqui. E eu vou abrir aqui vou abrir o Code Spaces aqui, só para mostrar para vocês uma outra coisa. Ó, esse aqui, ó, colete as gemas, tá? O colete as gemas, tá? É uma outra aplicação, ó. Quem já conhece o Visual Studio Code, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Quem conhece o Visual Studio Code vai sentir familiaridade aqui, ó. Ele é a mesma coisa do Visual Studio Code, tá vendo? Ele tem a mesma estrutura, só que ele é todo web, todo virtual. Então você vai poder editar aqui, ó, trabalhar com seus códigos e tudo dentro da própria solução. Ó. Você consegue fazer todo o incremento, todo o desenvolvimento direto na máquina. Você consegue fazer isso aí tudo diretamente. Então, quando eu precisar visualizar ele, tá? Se eu quiser visualizar, eu consigo, né, fazer essa operação e, né, executar ele e tal, né? Então, por exemplo, se eu quiser abrir no terminal e tudo, eu consigo abrir ele aqui no terminal, fazer todas as operações que a gente precisa. Tá? Então, inclusive, se eu quiser visualizar, né, aí eu vou para o GitHub Pages, ó. Não se preocupa, galera. Eu sei que o pessoal tá desesperado aí. Meu Deus, vou tanta coisa, não tô entendendo nada. Não se preocupa que a gente vai ter um momento pra gente explicar cada elemento desse aqui. Vocês vão ficar com bastante tempo para vocês entenderem isso aqui, tá? Não vai precisar se desesperar aqui não, tá bom? Tá? Então, a gente vai explicar para vocês como que funciona direitinho, tá? Cada elemento, ó, cada recurso que a gente coloca aqui, tá? Então, ó, aqui a gente tem alguns recursos aqui que a gente vai deixar para vocês. Aí eu vou colocar, quer ver? Eu vou abrir aqui os meus repositórios. Esse colete as gemas, por exemplo, tá? Ele tem, eu até coloquei ele no GitHub Pages. Tá? Então, esse pacote aqui, inclusive, está disponível no GitHub Pages. Ó. Se eu clicar aqui, ó, olha lá, ó o jogo. Escreva seu nome. Holmes. Olha lá, ó. Olha que jogo fantástico. Caramba, eu sou ruim. Então, aqui, ó, foi feito esse game aqui, ó, foi feito todo usando... Eu vou morrer aqui, ó. Pronto. Sua pontuação final, 5. Né? Maravilha. Recorde. Então, essa solução a gente fez, construiu toda, codando aqui direto. Então, a gente vai aprender a fazer isso com calma. Então, vocês não precisam se preocupar, não. Nem desesperar. Tá? Então, é isso. Essa segunda etapa aqui, ó. Visão geral do Python e ambiente de desenvolvimento. Aí nós vamos entender o que são as variáveis, os tipos de dados, os operadores, como que funcionam esses recursos. Cada um deles a gente vai trabalhar também com calma e serenidade. Estruturas condicionais, a gente vai entender o que é um if, o que é um else, o que é um elif. Vocês vão entender o que é uma estrutura condicional. É a mãe mandando o filho comprar pão, né? Se a tal coisa acontecer, então faça tal coisa. Eu vou fazer um saque no caixa eletrônico. Tem uma estrutura condicional lá. Eu peço para sacar 10 mil reais. Aí ele vai lá e checa meu saldo. Meu saldo tá negativo. O que ele fala? Tem saque para você aqui não, meu garoto. Tem saque aqui não. Entenderam a ideia? Então, é estrutura condicional, é isso aí. Estrutura de repetição é quando você precisa fazer uma coisa várias vezes. Por exemplo, eu quero olhar... a pessoa pediu para fazer o saque. Quero que faça um saque. Ele vai olhar todas as contas. Conta poupança, conta de investimento, conta corrente. Então, ele tem que olhar cada uma delas. Então, é uma estrutura de repetição. Ele vai olhar todo mundo. Certo? Listas, tuplas, conjuntos, dicionários são agregadores de elementos, são conjuntos. Funções, parâmetros, retorno de valores, como que a gente cria funções. Né? Funções são o quê? São elementos que a gente pode reutilizar depois. Então, eu posso criar uma função para gerar o saque. Então, todo usuário que tenta sacar lá naquele caixa eletrônico, ele ativa essa função. Então, você repete o uso daquela função várias vezes.
Modularização, que é você criar códigos em módulo, organizar seu código, deixar ele limpo, bonitinho. Trabalhar com entrada e saída de dados. E ter boas práticas para depuração, que a gente chama de debugging, tá? Que é um recurso importante aí também. Show de bola demais, né? Muito fácil. Esse é o roteiro da nossa disciplina. É o roteiro da nossa disciplininha, tá? Então, fica aí o nosso desafio para vocês, que é dar conta desse tema. Então, eu vou estar à disposição de vocês, vou ajudar no que eu puder. Essa disciplina ela é bem prática, então a gente vai fazer tudo com a mão na massa, vai ser um negócio assim bem interessante. Maravilha? Então, vamos lá. O que mais? Avaliação. Que é algo que todo mundo quer saber, né? Como que vai funcionar a nossa prova? A prova é o seguinte, pessoal. 6 pontinhos. Prova. Prova online, prova presencial. É prova presencial, galera. Prova presencial, tá? E atividade formativa são 4 pontos. São as atividades que a gente vai fazer aqui online, que eu vou pedir para vocês vão entregando. E o desafio de programação, que é o que eu falei, que você pode fazer ou não, é um recurso que você tem à sua disposição, mas você faz se você quiser. Se vocês fizerem esse desafio, tem um ponto extra. Então, se eventualmente na prova tirou 5, nas atividades formativas tirou 4, você tem ali um pontinho de desafio da programação para fechar a nota do bimestre, tá? 2 bimestres, soma, divide, é a média de vocês. Não conseguiu nota 6, vai para final. Simples assim. Beleza? Alguma dúvida? Vou respondendo aqui no chat aqui também. Show de bola. Aí aqui, pessoal, ó, o que a gente está falando hoje não é nada novo, tá? Não é nada novo. Só para vocês terem uma ideia, em 1651, o Hobbes, ele escreve um livro chamado Leviatã e ele fala que o raciocínio, o pensamento lógico tem uma relação direta com a matemática. Aí a gente vai para, por exemplo, o Leibniz, que ele vai criar a característica universalis, que é uma linguagem universal para o raciocínio. Inclusive, vai ser chamado depois de cálculo numérico. Em 1843, a Ada Lovelace, que é considerada, né, a primeira programadora, e o primeiro, aí a mulherada, né, o poder feminino aí, primeira programadora foi mulher. A Ada Lovelace, ela escreveu, né, o primeiro programa de computador, que era uma operação para calcular números de Bernoulli, que é uma sequência bem enjoada. E aí na década dos anos 10 aí, do século 20, nós temos o princípio e a matemática, que também já era uma herança do Newton, que o Whitehead e o Bertrand Russell, eles vão criar, tá, esse texto, princípio e a matemática, que é tentar entender a matemática como princípio básico da linguagem formal. Ou seja, se eu for pensar uma linguagem, ela é lógica, ela vai ser, antes disso, matemática. Um exemplo. A gente aprende lá na matemática que menos vezes menos dá mais, certo? Então, se eu falar assim, pessoal, eu não vou nunca estudar. Significa o quê? Não vou nunca, negativo vezes negativo, positivo. Eu vou estudar. Entenderam? Então, é matemática. É matemática. Então, a gente vai entender como que isso impacta no nosso trabalho. O negócio viajou aqui, né? Ficar um pedaço aqui em cima, mas aqui, conceitos importantes que eu trouxe para a gente entender. Então, programação, pessoal. O que é programação? Programação, ele é um processo de criar instruções para o computador. Lembra que eu falei? O computador vai converter em binário, mas essas tarefas que ele vai executar, nós escrevemos, nós criamos as orientações para ele. Ele faz o que a gente manda fazer. Aí se você fala, por exemplo, como fritar um ovo? Jogue o ovo na frigideira. Ligue o fogo. Ele vai pegar o ovo e joga na frigideira.
inteiro, com casca, com tudo. Por quê? Porque você não deu a instrução correta. A lógica é a base do pensamento, né, do raciocínio que você vai estruturar, por isso que é chamado de raciocínio estruturado, em que você vai usar para resolver problemas e, obviamente, da maneira mais eficiente possível. Então, a lógica é a solução de problemas, que é a base da programação. O código, aquela sopa de letrinhas ali que a gente viu, ele é nada mais, nada menos do que os comandos escritos dentro de uma linguagem que o computador seja capaz de entender, tá? Então, são os comandos escritos em linguagem que o computador seja capaz de entender. E a depuração é você analisar esse seu código, corrigir se tiver algum erro, melhorar se tiver alguma coisa para melhorar, deixar ele mais rápido, deixar ele mais eficiente. Então, isso é a depuração. Então, você vai encontrar e corrigir o erro. Então, basicamente, o que a gente vai aprender nesse primeiro LTP, nessa linguagem técnica, é programar usando a lógica, escrevendo código e sabendo depurar. É isso que a gente vai fazer. Muito bem, mas o que é um algoritmo? O que é um algoritmo? Tá aí, ó. O algoritmo, se a gente for pensar, é o programa de computador que resolve um problema, certo? Então, eu vou pegar uma sequência de passos, só que essa sequência tem que ser finita, ou seja, ela tem que ter um começo, um meio, um fim, tá? E ela vai usar um algoritmo para resolver justamente essa sequência finita de passos para você resolver o problema. Então, se você fosse pensar num conceito, o que é um algoritmo? Esse algoritmo é uma sequência de passos ordenados que você vai usar para resolver um problema. Esses passos são finitos e eles são bem declarados. Olha um exemplo de um algoritmo aqui para vocês verem. Ó, a lâmpada não está acendendo, certo? Primeiro, toda vez que eu tiver, toda vez que vocês virem isso aqui, ó, esse losango, que é esse quadradinho deitado, losango, toda vez que vocês viram um losango, ele significa tomada de decisão, ou seja, você vai ter o sistema, o programa, ele vai ter que tomar uma decisão. Então a decisão vai ser sim ou não. Então, por exemplo, o candeeiro não está acendendo, a lâmpada não está acendendo. Então ele vai perguntar: a lâmpada está enroscada? Então você vai lá checar. Está enroscada? Não, não está. Opa, se não está, você vai seguir por aqui, ó. Você vai fazer o quê? Enroscar a lâmpada. Não, está enroscada sim. Então você vai vir para cá. A lâmpada está queimada? Está fundida? Não. Então você tem que trocar o candeeiro, que o candeeiro está quebrado. Não, a lâmpada está fundida. Então o que você vai fazer? Você vai trocar a lâmpada. Isso é um algoritmo, tá? Da forma mais simples, mas ele é um algoritmo. Tá? Envolve uma sequência de passos ordenados, ou seja, primeiro você vê se a lâmpada está enroscada e depois você vê se a lâmpada está fundida. E por último que você compra o candeeiro novo. Você não vai comprar o candeeiro novo para depois trocar a lâmpada, né? Então não faz sentido. Então você tem que seguir essa ordem aí, essa orientação. Maravilha? Tá? Então lembre-se disso, pessoal. Olha só, programas devem ser escritos para que pessoas os leiam. E apenas incidentalmente, né? Olha lá, apenas incidentalmente para que as máquinas executem. Ou seja, é uma consequência a máquina executar, não necessariamente algo que eu preciso ficar preocupado assim em grande parte, tá? É isso. Olha, já temos aí bastante tempo, né? Já 8h20 já praticamente. Horário de Formosólândia. E vamos fazer o seguinte agora. Então, essa aqui é só a apresentação do nosso curso, do nosso plano. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat ou no nosso grupo lá do Hiroshima Nagasaki. E a gente vai usando, a gente vai passar por uma segunda etapa, tá? A gente vai fazer aquele intervalozinho. E aí, tá aí meu e-mail também, se alguém tiver alguma dúvida pode mandar e-mail também. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um break, e depois do break, a gente vai focar na criação do GitHub, tá? Então, o que eu quero na nossa... vamos fazer aí minutinhos de intervalo. E aí, na volta, tá?
que vocês vão fazer para nós. Cadê? Oh, gente. Na volta a gente vai fazer a gente vai fazer um esquema, que é o que? A gente vai pegar e vai criar a nossa conta no GitHub. Tá? Então, quem tem alguma dúvida, a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Mas o que eu preciso hoje? Qual que é a tarefa de vocês hoje? É criar uma conta no GitHub, porque a gente vai usar ela para praticamente tudo que a gente vai fazer. Então, você vai acessar aqui, ó, esse endereço aqui, ó, github.com, vai acessar o github.com e vai seguir os passos aqui para cadastrar. Cadastrou no GitHub, aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão, cadastrou no GitHub, aí vocês vão colocar lá para mim qual é o GitHub de vocês. Pode colocar no grupo lá do WhatsApp. Beleza? Tá? Então, primeira coisa que vocês vão fazer é cadastrar o GitHub de vocês. Então, vamos fazer aí 20 minutos de intervalo. Aí, fica a tarefa para vocês cadastrarem no GitHub, porque a próxima etapa eu vou precisar que vocês tenham o GitHub cadastrado para a gente fazer. Então, se alguém tem alguma dúvida de como cadastrar, me manda mensagem aí. Eu vou fechar a live aqui. E aí a gente abre outra, só para não ficar um negócio quebrado, né? Para ficar um tempo esperando. E aí, quando eu gravar, entregar as aulas gravadas para vocês, vai ficar melhor. Tá? Então, entra aqui github.com, cadastra. Tiver alguma dúvida, me chama no privado aí, que a gente vai tirando as dúvidas para vocês. E a gente vai, na volta do intervalo, a gente volta e a gente vai fazer uma outra paradinha aí com esse GitHub, beleza? Então, ó, deixa eu ver, vamos pensar aqui, 8h30, vamos botar aí 8h45, vamos fazer o seguinte, 9 horas, 9 horitas em ponto, a gente volta, tá? 9 horas a gente volta, eu coloco no grupo lá do WhatsApp o link da nova live, do segundo tempo. E aí, 9 horas em ponto, 9 horas em ponto, a gente pega e vai fazer a segunda parte. Mas aí eu preciso que vocês já estejam com os GitHubs aí em ação. Tá? 9 horas, beleza? Precisam de mais tempo? Mais de 9 horas acho que dá, né? Qualquer dúvida a gente vai vendo. Então, 9 horas a gente faz esse processo. Beleza? Então é isso, meu povo. Vamos embora. Qualquer dúvida também, né? Podem me chamar, estou sempre à disposição. Muito obrigado a todos aí por terem acompanhado essa primeira parte. Valeu demais. Vamos conversando aí, tá? E vamos lá, um semestre grande pela frente, longo pela frente, muita coisa pra gente mexer, muita coisa pra gente fazer, tá? É isso aí, sucesso pra todos, forte abraço e vamos embora, GitHub, hein?